muito sólido, ela é uma pessoa muito competente e tem uma bagagem bem interessante para poder estar conduzindo essa conversa com a gente. Então, Rose, você já está aí? Sim, Desirê. Então, muito obrigada. A Rose prontamente aceitou aí esse convite de estar conversando com a gente. Então, você pode já compartilhar sua tela, Rose, e vou deixar que você mesma se apresente e conduza o seminário. E, mais uma vez, né, agradeço a presença de todo mundo e reforço que todos que tiverem dúvidas, né, anotem para que a gente possa debater ao final. Obrigada, Rose, uma boa apresentação para você e espero que seja um momento muito produtivo para todos nós. Obrigada, Desirê. Vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Eu primeiro queria agradecer a presença de todas e de todos. Como a Desirê falou, eu sou a Rose, eu fiz a fisioterapia na UFMG e mestrado na saúde pública também na UFMG, em Belo Horizonte, e sou aluna do doutorado aqui no PPGCS da Unimontes, sob orientação da professora Desirê. Este seminário de hoje, né, ele é o 6º seminário de uma série de seminários do SIC Unimontes, e o tema de hoje é a estrutura do artigo científico. Lembrando que a gente já tem previstos mais 7 seminários que acontecem ao longo do segundo semestre e também as edições especiais. Então, acompanhem aí a programação do SIC. Alguns lembretes, especialmente para quem acabou de chegar, digite no chat aí ao lado o seu nome completo e e-mail para envio do certificado de participação no seminário de hoje. Durante a apresentação, eu peço, por favor, que os microfones fiquem desligados e anotem as suas dúvidas e comentários que a gente pode conversar e discutir ao final da apresentação. Para tratarmos, então, desse tema, estrutura de artigo científico, quando eu fui procurar uma imagem para colocar, a primeira imagem que me veio foi uma de uma biblioteca. Então, para quem não se lembra, em tempos de pandemia, como a gente não tem frequentado, é assim que uma biblioteca se parece, e tem lembranças muito, muito interessantes que eu vou comentar ao longo da apresentação com vocês. Então, para essa apresentação, eu organizei da seguinte forma: a gente vai falar brevemente sobre publicações periódicas, o artigo científico de forma geral, a estrutura do artigo, e aí a gente vai falar com detalhes de cada uma das seções do artigo, então a introdução, o método, os resultados, a discussão, título, resumo, as referências, a autoria, né, quem são os autores do artigo, agradecimentos, fontes de financiamento e conflitos de interesse. As publicações periódicas, elas são aquelas editadas em intervalos pré-fixados, por tempo indeterminado e com a colaboração de diversos autores. Em geral, elas estão sob a responsabilidade de um editor ou uma comissão editorial e incluem assuntos diversos segundo um plano definido. E essas publicações são as que a gente conhece, as que a gente tem mais contato, os jornais e revistas que publicam os textos em formato de artigos, que é o nosso tema, né? O artigo. Ai, desculpa, gente. O artigo científico. Eu apertei algum botão que eu não deveria. O artigo científico, ele constitui a unidade de informação do periódico científico e é por meio dele que os dados ou as informações são transformadas em conhecimento científico. Então, uma pesquisa, ela só termina quando os seus resultados são divulgados de forma adequada. Ou seja, o fato científico só é materializado através da publicação.
São alguns tipos de artigos científicos que mudam também, o nome deles muda de acordo com o periódico, mas em geral são chamados, né, de artigos originais, artigos de revisão, notas de pesquisa, relatos de experiência e artigos de opinião. Hoje a gente vai tratar especificamente de artigos originais, como esse aqui, né, que foi publicado agora em junho, na revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, e trata da Covid no município do Rio de Janeiro, uma análise espacial da ocorrência dos primeiros casos e óbitos confirmados. O artigo original é aquele que contém o relato em primeira mão dos resultados de uma pesquisa. E, atualmente, ele é organizado nas seguintes seções. Introdução, métodos, aí varia o nome, né, entre os periódicos, método, material e métodos ou metodologia, a seção de resultados, a seção de discussão, e aí essas 4 seções é comum, a gente vê com frequência usarem as iniciais, então o artigo é organizado nos seguintes tópicos, IMRD, que seria da introdução, métodos, resultados e discussão. Mas o artigo tem também a conclusão, que pode integrar a sessão de discussão, geralmente é o último capítulo da sessão de discussão, ou a conclusão, ela vai compor uma sessão em separado. E como a gente vai ver hoje, cada uma dessas sessões, elas têm as suas especificidades, né? E é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Aqui nesse quadro, eu coloquei para a gente iniciar essa conversa de escrever artigos e de estruturar um artigo científico, com algumas perguntas-chave que vão auxiliar a redação das sessões, né? A compreensão do conteúdo dessas sessões e qual que é o relacionamento entre elas, né? Elas têm uma sequência lógica, por isso elas têm, essa sequência, ela é com o objetivo de facilitar a leitura, de facilitar o entendimento da sua pesquisa, então, por isso que o artigo é organizado dessa forma. Então, na introdução, o que a gente vai procurar responder, né? Do que trata o estudo, por que a investigação foi feita, o que sabia sobre o assunto no início da investigação e também o que não se sabia sobre aquele assunto e que foi o motivo, né? Foi o que motivou o pesquisador a fazer aquela investigação. Na sequência, o método, então a gente vai detalhar como que o estudo foi realizado. Na seção resultados, a gente vai apresentar, né, o que foi encontrado, então, quais os fatos que foram revelados por aquela investigação, e na discussão, o que significam os achados apresentados naquele texto, né, naquele artigo, naquela pesquisa. Os achados estão de acordo com os resultados de outros autores ou eles divergem do que já foi apresentado sobre aquele tema? O que esse estudo acrescenta ao que já se sabia, né, ao que já se sabe sobre aquele assunto? Antes da gente passar especificamente para a estrutura do artigo, eu separei algumas questões que são questões da redação científica, né, da forma de escrever um texto científico, que podem indicar estratégias que a gente precisa adotar, né, antes mesmo de começar a escrever o artigo que a gente vai escrever. Então, a primeira questão é quais são as qualidades de um bom texto, né? Entre as qualidades estão a clareza, né? O texto ele precisa ser claro, ele precisa ser conciso, né? Evitar textos longos e repetitivos, a questão da exatidão nas informações, né? Então, a gente se responsabiliza, né? Inclusive, eu vou falar um pouco mais para frente, é um documento que a gente que a maioria dos periódicos solicita que a gente faça uma declaração de responsabilidade, quer dizer, eu estou me responsabilizando pelos dados que eu estou apresentando naquele artigo. Além disso, uma sequência lógica de apresentação, né, como eu falei, essa organização IMRD, ela é exatamente para fornecer essa sequência lógica de escrita e, posteriormente, de leitura do texto, e a elegância. Quando eu falo elegância aqui, não é usar termos difíceis ou nada ou rebuscados,
né? Mas é a gente usar a linguagem formal. Então, em geral, utiliza-se a linguagem formal na escrita de artigos científicos. Em seguida, qual a estrutura de um artigo? Né? A gente vai ver hoje de maneira geral, qual que é a estrutura, mas os periódicos, eles divergem, né, com relação a normas e regras específicas. Cada periódico vai ter, embora alguns sejam bastante parecidos, mas eles sempre têm algumas divergências que a gente precisa ficar atento. Então, o que se deve fazer é buscar números anteriores daquele periódico para o qual eu quero enviar o meu artigo e, imprescindível, a leitura, as instruções aos autores. Todo periódico tem essa seção, né, de instruções aos autores, onde eles apresentam qual que é o formato do artigo, né, assim, formatação mesmo, né, quando a gente fala de margem, fonte, espaçamento, número de palavras, tudo que você precisa considerar para escrever um artigo e enviar para aquele periódico. Em seguida, por onde começar a redação desse artigo? Raramente a gente começa a escrever naquela sequência, né? Começar pela introdução. Normalmente, ou na maioria das vezes, a redação começa depois da análise dos dados. Então, você fez a análise da forma, né, que o delineamento exige que você faça, né? A depender do delineamento, a análise será de uma forma ou de outra, mas você fez a análise, o primeiro passo seria, então, construir tabelas e figuras, né, que vão auxiliar para a escrita da seção de resultados. Então, fazemos as tabelas, as figuras, né, as ilustrações que vão conter os resultados daquela pesquisa e depois que a gente tem essa primeira versão dos resultados, a gente passa para a seção de método, né? Então, como eu já fiz a minha análise e já desenhei a seção de resultados, eu vou falar como que aquela análise foi feita e como que aquele artigo foi, como que aquela pesquisa foi desenvolvida. Então, aí a seção método. Em seguida, a discussão e a introdução e as demais partes. A organização das referências, o título, o resumo e as palavras-chave. Lembrando que a gente vai falar detalhadamente de cada uma dessas seções. E, por último, como uma das questões com relação ao preparo da redação, é como manter a objetividade na redação do texto. Um artigo original, ele conta a história da investigação. Então, o texto, ele precisa ser coerente, com início, meio e fim, sem vai e vem ou sem idas e voltas desnecessárias. E, para isso, a gente precisa estabelecer um objetivo claro para o desenvolvimento daquele texto. Aqui algumas dicas. A sequência e a apresentação correta dos temas, elas são tão importantes que alguns revisores de periódicos, eles, logo no início, quando eles pegam um texto para avaliar, a primeira coisa que eles procuram é o objetivo e a conclusão. Se essas duas sessões não, porque o objetivo não é uma sessão, mas se esses dois tópicos, eles combinam, ele continua a leitura. Se ele percebe que não há, né, que há uma incoerência entre o objetivo proposto e a conclusão que o autor chegou, ele vai desistir daquele texto e possivelmente julgá-lo como inapropriado para publicação. Então, passamos à primeira seção do artigo, né? Embora eu tenha falado que a gente não escreve o artigo na sequência, né? Introdução, método, resultados e discussão, eu optei por fazer a apresentação nessa sequência, porque didaticamente, né, fica mais tranquilo da gente passar por todas as sessões para chegar ao final do artigo, no final da apresentação. Então, a introdução, ela expõe o tema tratado, né? Ela apresenta a pesquisa de uma forma geral. Então, a parte do artigo em que o autor descreve a natureza do problema, informa o que ele pesquisou, né? O que foi pesquisado e o porquê daquela investigação. E são incluídos ainda aspectos particulares da pesquisa. Alguns deles, a justificativa da escolha do tema, então, por que aquele tema é relevante para ser pesquisado,
definições, conceituações, pontos de vista e abordagens, ou seja, a lógica que guiou aquela investigação. E também, na introdução, a gente apresenta a ligação daquela pesquisa, né, daquele estudo, com a literatura pertinente. Então, aquelas perguntinhas que estavam lá no quadro, no início da apresentação. O que se sabia sobre o assunto no início daquela investigação e o que não se sabia sobre ela e motivou a investigação. E para fazer essa ligação com a literatura pertinente, a gente vai buscar artigos, né, que trataram daquele assunto, daquele tema que está sendo pesquisado, e a gente vai observar, né, algumas qualidades nesses textos que a gente vai utilizar como referências, entre eles a relevância daquele estudo, a acessibilidade daquele periódico e a atualidade daqueles dados. Ao final da introdução, atualmente vem o objetivo do estudo. Ele é o ponto de apoio para todo o texto e ele pode ser redigido de acordo com o campo de pesquisa ou em função do método utilizado. Por exemplo, descrever a situação de saúde de uma população, esse é o objetivo de um estudo descritivo. Investigar a relação entre um possível fator de risco e um desfecho é o objetivo de um estudo analítico de observação. A gente vai ter, dentre esses seminários que eu falei que durante o segundo semestre, a gente tem um que fala especificamente sobre tipos de pesquisa, né, tipos de delineamentos de estudo. Outras dicas, né? Escritores experientes, eles organizam a introdução com o intuito de despertar o interesse do leitor e fazê-lo prosseguir na leitura, né? Ir além da introdução. Então, é preciso mostrar que aquele texto é realmente de qualidade, ele tem uma pesquisa sólida, uma base sólida, para despertar mesmo o interesse de continuação de leitura. Os editores apreciam introduções curtas, com informações suficientes e adequadas, então aquela história de não usar vai-vens, né? O concisão, né? O texto conciso é exatamente isso. E uma dica, né, que nunca é demais e nunca é só para a introdução, para o texto todo. Revisar, revisar e revisar. Chegamos à seção método. Nessa seção, devem ser detalhados todos os aspectos essenciais para o entendimento da pesquisa. O detalhamento correto permite levar a bom termo a avaliação crítica da investigação. Quando é levar a bom termo, é que aquele artigo seja aceito para publicação. E ainda, esse detalhamento, ele possibilita que alguém com acesso aos dados que você utilizou na sua pesquisa possa replicar o estudo e verificar a concordância dos resultados. Nesse quadro, a gente tem alguns tópicos que usualmente são encontrados na seção método, lembrando que alguns deles não se aplicam a todos os tipos de delineamento, então depende do tipo de investigação que você está realizando. O primeiro deles é o delineamento, que é quando você detalha o tipo de estudo que foi realizado, o cenário onde aquela pesquisa foi realizada, então, o contexto da pesquisa, como datas, períodos, locais e suas características. Por exemplo, uma pesquisa que é feita em Montes Claros, é necessário que contenha uma descrição da cidade, uma descrição breve, né? Onde que ela está localizada, número de habitantes, a área do município, né? Então, você precisa contextualizar, mostrar para o leitor aonde aconteceu aquela pesquisa, né? Em que lugar aquela pesquisa foi realizada. Em seguida, a amostra, né? Então, a gente vai falar da população de referência, qual foi a população que eu utilizei no estudo, como foi feito o cálculo do tamanho da amostra e as formas de seleção dessa amostra. Em seguida, como que foi feita a coleta de dados, então, os procedimentos utilizados, instrumentos de mensuração, definição operacional dos eventos relevantes e intervenção, como o próximo tópico, aí lembrando que esse tópico é específico para ensaios clínicos, né? Métodos estatísticos, então a gente vai descrever detalhadamente, lembrando, detalhadamente não significa um texto longo,
mas precisa ter detalhes suficientes para esclarecer como que foi feito como que foram analisados aquelas informações, aqueles dados. E, geralmente, ao final da sessão método, são incluídos os aspectos éticos, né, que devem estar de acordo, né, a pesquisa deve estar em acordo com as resoluções que regem as pesquisas com seres humanos ou com animais. O artigo submetido para publicação, ele vai receber o parecer de especialistas. E o autor, né, a gente precisa preparar o nosso texto para que ele seja aprovado, porque é isso o nosso objetivo, né? Então, a gente não vai estar lá presente para poder responder aos questionamentos. O que está escrito precisa responder por nós, né? Precisa responder pelo autor. Então, por isso que eu falei que detalhar a metodologia não é fazer um texto demasiadamente longo, mas ele precisa ser suficientemente claro para explicar para inicialmente para o revisor e depois para o leitor como que aquela pesquisa foi feita. A próxima sessão é os resultados, né? Essa sessão, ela tem a função de revelar o que foi encontrado na pesquisa. Primeiramente, a gente apresenta as características dos participantes, então a descrição da amostra estudada, em seguida, qual foi o achado principal, qual foi o principal resultado que eu encontrei na minha investigação, e em seguida os achados adicionais, né, outras informações adicionais relevantes. Por exemplo, no meu doutorado, meu projeto é sobre a saúde do trabalhador e especificamente sobre a saúde mental dos professores de escolas estaduais de Montes Claros. E eu, inicialmente, quero investigar o adoecimento mental desses professores e quais os fatores que possivelmente estariam associados a esse adoecimento mental. Então, o meu achado principal qual a prevalência, né? Qual o número de professores que estão acometidos por algum sofrimento mental, de qualquer tipo, né? Sintomas depressivos, sintomas de estresse. Então, essa é a principal resposta que eu busco. E os achados, outros achados adicionais ou relevantes, falar quais os fatores que estariam associados a esse adoecimento mental, especificamente entre os professores da minha amostra. Os resultados, eles precisam ser escritos numa sequência lógica, então, alguns cuidados a gente precisa ter para escrever essa seção de resultados. Na seção de resultados, a gente inclui as ilustrações, então, é preciso que o texto e as ilustrações tenham também uma sequência lógica, né? Ilustrações são tabelas, figuras, eu vou falar um pouco mais para frente. Tabelas, figuras, quadros, gráficos, eles têm a propriedade de resumir informações importantes e, especialmente, economizar espaço de texto, né? Em geral, os periódicos limitam o número de palavras que pode acontecer, mas também limitam o número de ilustrações. Então, novamente, né, as ilustrações necessárias, mas sem exagero nessas ilustrações. E, além disso, manter ou procurar uma sequência lógica quando você estiver escrevendo entre o texto e as ilustrações. Outro cuidado é enfatizar informações importantes e não repetir no texto o que consta nas ilustrações. Como a função da seção de resultados é conter os achados da investigação, é conveniente que o autor facilite o entendimento dessa seção, né, pela elaboração de um texto, usando, né, a elaboração de um texto coerente, que guia o leitor para os principais pontos das ilustrações. E, por último, indicar a significância estatística dos resultados. Os principais achados são expostos, acompanhados do respectivo tratamento estatístico, lembrando que é quando aplicável ao delineamento.
Com relação às ilustrações, então, elas se referem às tabelas, quadros, gráficos e figuras, e também os periódicos, eles nos fornecem as orientações com relação à quantidade, ao tamanho, no caso de figuras, ao tamanho do arquivo, inclusive, né, em megabytes, né, qual que é o tamanho máximo que a gente pode, de uma figura que a gente pode enviar. Em geral, figuras são em preto e branco, figuras coloridas são cobradas à parte, mesmo por periódicos que não cobram para submissão. Essas ilustrações devem ser numeradas conforme a ordem em que vêm citadas no texto, com títulos curtos e autoexplicativos, e elas devem se localizar tão perto quanto possível do lugar onde são mencionadas no texto, né? Então, se você faz uma menção a uma figura e a figura deve vir o mais próximo possível daquele ponto em que ela foi mencionada, porque senão dificulta a leitura, né? Você está lendo um texto e aí você fala, tabela 1, aí você procura a tabela 1, está 2 páginas depois. Então, sempre as ilustrações devem vir o mais próximo possível de onde ela foi, do lugar onde ela foi citada. E utilizar notas de rodapé para indicar as abreviações que você utilizou na tabela e também as fontes, né? Se foi um material que você retirou de algum lugar, que você adaptou de algum lugar, você precisa mencionar, né, a referência de onde você tirou aquela informação. E se foi elaborado por você, então você indica que a fonte foi o autor do artigo. Passamos à sessão de discussão. Nessa sessão, a gente vai apresentar a interpretação dos resultados, né? Então, a gente vai incluir os comentários sobre os significados dos resultados e vai comparar os nossos resultados com outras pesquisas e incluir as nossas conclusões com relação àqueles resultados. Então, a discussão ela deve estar em consonância com o objetivo da pesquisa ou a hipótese que foi formulada para aquela pesquisa, e também os fatos e argumentos devem ser organizados para orientar o leitor e fazê-lo compreender a conclusão do autor. Então, é aquela mesma história, né, de vai e vem. Então, para a escrita, é bom, por exemplo, você usar a mesma sequência que você apresentou, a mesma sequência de discussão que você apresentou nos resultados. Então, facilita, né? Se o leitor quiser voltar numa tabela para ver um resultado, é mais fácil. Então, você ter também uma sequência, né, novamente a palavrinha mágica, sequência lógica para escrever a discussão do seu texto. Uma forma de iniciar essa sessão é realçar, em poucas palavras, os principais achados e comparar criticamente esses achados com, né, os achados da investigação com o conhecimento existente. Então, é o momento em que a gente vai discutir, né, por isso que se chama de discussão, com outros autores. Buscar nas referências, né, ou buscar nas referências que a gente já utilizou, já está utilizando, usou para o referencial teórico, para a introdução, ou novas referências que tratam daquele mesmo tema. E aí, a gente vai discutir com esses autores, né? Então, os resultados que eu trouxe no meu texto, eles são similares a que outros autores apresentaram em outras pesquisas. Quando os resultados são similares a outros achados, ou seja, eles estão na mesma direção de outros resultados, de resultados de outras pesquisas, é mais simples, né, de conduzir essa discussão. Quando há uma discrepância de resultados, elas devem ser registradas e elas devem ser comentadas, né? A gente não pode simplesmente não comentar ou comentar brevemente, a gente precisa comentar e registrar e comentar para tentar entender por que dessas diferenças, né? A diferença ela pode acontecer por diversos motivos, assim, tais como o tipo de delineamento que você utilizou e que a outra pesquisa utilizou, como foram coletados os dados, né? Instrumentos
ou se foi por entrevistas, se foi por questionário autoaplicável. Então, a forma de coleta de dados e também o cenário, né? O lugar onde aquela pesquisa foi realizada vai diferenciar, né? Tanto o lugar, né, a localização, quanto as pessoas, né, isso vai trazer diferenças nos estudos. Então, isso precisa ser discutido na sessão de discussão. Devem ser apontados ainda eventuais limitações que possam influenciar os resultados ou alterar as conclusões do seu estudo, e também aspectos positivos. Um aspecto positivo que deve sempre ser destacado é qual providência que você tomou para neutralizar essa limitação. E todo relato, ele precisa de uma conclusão, né? A conclusão é o posicionamento do autor do estudo. Ele precisa ser coerente com os objetivos e com o próprio relato, né? Com a pesquisa, com o que foi apresentado de resultado. Ela vai, como eu disse, né? Ela pode estar situada na discussão, no final da discussão, ou em uma sessão em separado, e apresentar também implicações, perspectivas na direção de futuros esforços ou recomendações para novas pesquisas. Mais dicas, né? A discussão, ela constitui uma sessão bem difícil de ser preparada, né? Porque é o momento que a gente vai conversar com outros autores, né? Então, a gente precisa de muita informação, mas a gente não pode fazer um texto muito extenso, a gente tem que ter cuidado para o texto não ficar confuso, para ele ficar bem claro. Alguns autores, alguns periódicos, né? Ou alguns textos que falam da redação científica, que dão dicas para a redação científica, falam para que a sessão de discussão ela não deve ultrapassar 1/3 do artigo, né? Mas de qualquer forma, uma das sessões mais importantes, né? E uma dica legal, uma dica importante é consultar artigos publicados em bons periódicos científicos, né? A gente aprende a ter uma coerência na nossa reflexão, a leitura faz isso, né? A gente consegue melhorar a forma que a gente interpreta os nossos resultados e, especialmente, facilita muito na escrita e na revisão do nosso texto. Curiosamente, a gente vai falar do título depois que a gente já escreveu o artigo todo, né? Mas, em geral, a gente coloca o título mesmo no final. Ele, juntamente com o resumo, então, o título e o resumo são as partes mais divulgadas de um artigo científico. A gente tem que ter o cuidado para ele ser conciso, claro, objetivo e informativo. Deve incluir todas as informações que permitam a recuperação eletrônica daquele texto. Então, a gente viu no seminário com a Naira que uma das buscas de artigos, né, nas bases de dados, ela se dá pelo título, né, por uma palavra no título ou por uma expressão que a gente utiliza no título, e deve-se evitar, né, abreviaturas, parênteses e fórmulas que podem dificultar a compreensão do conteúdo do artigo. O título, em geral, os periódicos limitam o número de caracteres do título, então, em torno de 150 caracteres, alguma coisa desse tipo. Em alguns periódicos, exigem que a gente faça um título reduzido. Nos artigos, né, na página do artigo, no topo do artigo, sim, sempre, de alguns periódicos, né, não é sempre, vai ter o título diminuído, reduzido. Então, por exemplo, se eu vou falar da autoavaliação, fatores associados à autoavaliação de saúde negativa entre trabalhadores da saúde de Diamantina. Esse é o título do meu artigo. O título reduzido, que vem no topo da página, lá na revista, é Autoavaliação Negativa entre Trabalhadores da Saúde. É uma redução do título,
mas que mantém o entendimento do que está sendo falado. Então, eu sei que eu estou falando de autoavaliação negativa e sei que eu estou falando de uma população formada por trabalhadores da saúde, no título resumido não tem diamantina, mas de trabalhadores da saúde. O resumo, ele deve, então, refletir, né? Então, como eu falei, juntamente com o título, o resumo também é bastante lido, né? Uma das partes mais lidas do artigo. Ele deve refletir o conteúdo do artigo, fornecendo uma visão geral da investigação. Normalmente, né? Os periódicos limitam, bom, todos limitam, mas aí fica normalmente entre 150 e 300 palavras para o resumo. E são basicamente dois tipos de resumos, o estruturado e o não estruturado. O resumo estruturado, ele é formado pelas seções, né, com os mesmos nomes das seções que tem no artigo. Então, vocês veem aí objetivo, métodos, resultados e conclusão, que aparecem todos em negrito. Esse tipo de resumo, ele tem o objetivo de facilitar a leitura, né? Ele é mais informativo e de maior utilidade, especialmente em revisão de literatura. Os que têm costume com a revisão de literatura, uma das fases da revisão, especialmente da revisão sistemática, é a leitura dos resumos. Então, quando você tem um resumo estruturado, facilita a inclusão do artigo naquela revisão e a leitura mesmo mesmo que não seja para revisão de literatura. Ele pode ser escrito como esse aqui é um artigo que é aquele artigo da Covid no Rio de Janeiro, que foi publicado em junho. Esse artigo é estruturado e vem em um parágrafo só. Vocês veem que os títulos, eles vêm em sequência, né, um do outro, formando um só parágrafo. Ou eles podem ser como esse aqui, que também é um resumo estruturado, né? Ele vem com os títulos de cada uma das sessões. Vocês veem que esse resumo aqui, essa revista, né, que é a Revista de Saúde Pública, ela permite um número maior. Se a gente comparar a revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, o resumo são 150 palavras, né? O resumo é bem mais enxuto do que esse da Revista de Saúde Pública, que cabe, inclusive, um pedacinho da introdução. E aí, aqui, o resumo é estruturado com os títulos das sessões, e cada sessão, né, ela forma um parágrafo em separado. Esse artigo, então, foi publicado na Revista de Saúde Pública em junho também, e fala da invasão multiforme da vida pelo trabalho entre professores da educação básica e repercussões sobre a saúde. O resumo, né, o outro tipo de resumo, que é o resumo não estruturado, é aquele que apresenta as informações em um texto corrido, né? Geralmente é um só parágrafo e não tem, aí vocês percebem que não tem os títulos das sessões. Ele vem num texto corrido, mas a gente consegue identificar o objetivo, a metodologia, parte dos resultados e a conclusão quando a gente faz a leitura desse texto. Esse texto foi publicado na Ciência e Saúde Coletiva, também em junho, e ele é de autoria de um grupo de professores do PPGCS, e fala do uso de serviços odontológicos públicos entre idosos brasileiros, uma análise multinível. Então, continuando com o resumo. A preparação do resumo, ela não é uma tarefa simples, né? Nenhuma parte do artigo nenhuma seção do artigo é de fácil preparação, ou muito menos de simples preparação. A dificuldade do resumo é especialmente pela necessidade de uma escrita concisa e de qualidade, né? A gente tem um espaço pequeno de palavras, né? A gente tem poucas palavras para descrever o estudo todo naquele parágrafozinho, naquele pedacinho. E algumas dificuldades podem auxiliar na composição de um texto, né, de um resumo informativo, e que seja do agrado dos editores e, posteriormente, dos leitores.
Então, o primeiro cuidado é fazê-lo autoexplicativo. O que isso significa, né? Assim, significa que basta ler o resumo para ter uma noção geral daquela investigação, sem precisar recorrer à leitura completa do artigo. Então, o que eu falei, especialmente para a revisão de literatura, né? Então, quando você lê um resumo autoexplicativo, um resumo bem escrito, um resumo de qualidade, você consegue identificar se aquele artigo, né, se aquela pesquisa que foi desenvolvida, ela é de qualidade e ela deve ser incluída na sua revisão. Em seguida, a gente deve se assegurar de que não há conflito de informações entre o resumo e o artigo. É preciso, né, voltando àquela, revisar, revisar e revisar. Às vezes, passa batido um resultado que o número ficou invertido. Então, é sempre imprescindível a revisão dos textos. Certificar de que o objetivo e a conclusão estejam coerentes, né? Lembra lá no início que eu falei na forma de uma dica, né? Que é inclusive uma questão que é levada em consideração pelo revisor. Se ele lê o objetivo e vê a conclusão, falar, mas o objetivo era esse e a conclusão é completamente diferente. Então, esse texto não me parece de boa qualidade. Incluir as palavras-chave, né, ou descritores, que identifiquem corretamente o artigo. A gente viu também no seminário com a Naira sobre busca de artigos nas bases de dados, que essas palavras-chave elas são utilizadas para indexação do texto e empregada nas buscas das bases de dados. O número de palavras-chave também varia de periódico para periódico, algumas exigem 3, outras exigem 5, tem periódico que exige 10, como também tem periódico que não usa palavras-chave. Aparecem na publicação, logo depois do resumo, e a gente deve considerar, né, como a gente está aqui falando para um grupo de pesquisadores da área da saúde, o Medical Subject Headings, que é o MESH, ou o Descritores em Ciências da Saúde, que é o DEX, que são os dois que devem ser consultados, porque essas palavras-chave, elas não saem da nossa cabeça, assim, elas precisam ser palavras que já estão lá definidas, né, exatamente para facilitar que as pessoas encontrem os nossos artigos. Chegamos às referências, né? É uma das partes que mais apavora as pessoas, que é fazer, né? Como fazer essas referências. A gente também teve um seminário com o Cássio, que foi muito legal, que falou de duas normas, né? Que são as mais utilizadas, a ABNT e a Vancouver. Cada periódico vai ter uma forma de fazer tanto as referências, né, as citações no texto, quanto a lista de referências ao final do artigo. Então, lembrando que a gente precisa consultar as instruções aos autores para saber qual que é a forma que aquele periódico utiliza. Então, referências são as fontes efetivamente utilizadas para a elaboração daquele texto, né? Então, como eu falei, as regras de citação e apresentação, elas variam de periódico para periódico, mas são apresentadas nas instruções aos autores. E a lista de referências, ela pode obedecer uma ordem alfabética, pelo sobrenome do autor, ou ordem numérica crescente, seguindo a ordem de citação no texto. Então, essa diferença também tem a ver com a norma que a revista utiliza e vai estar lá nas instruções aos autores. Bom, estamos quase prontos, né, para submeter o artigo. Mas, uma pergunta. Quem são os autores desse texto? Né? Quem que vai assinar esse texto? Autores são aqueles que atendem aos critérios de autoria. O que são esses critérios de autoria? É realizar contribuições substanciais nessas questões do artigo. Então, concepção e delineamento do estudo, coleta de dados ou análise e interpretação dos dados,
aquela pessoa participou da redação e da revisão crítica do texto e também aprovou a versão final que será publicada. Quando desejável e pertinente, a gente deve indicar a gente deve incluir agradecimentos. E aí a gente agradece, por exemplo, a instituições que de alguma forma possibilitaram a realização da pesquisa. Então, por exemplo, uma pesquisa que foi feita em escolas estaduais, ela contou com a autorização da Secretaria Estadual de Educação. Então, uma instituição que deve ser lembrada. Ou então, a gente precisa agradecer a alguém que contribuiu com aquele estudo, mas que não preencheu aqueles critérios de autoria. Então, ele não é incluído como autor, mas de alguma forma ele participou daquele estudo, da pesquisa que deu origem àquele artigo. Também devem ser informadas as fontes de financiamento. Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte, institucional ou privado, para a realização daquele estudo. E, no caso de estudos realizados sem recursos financeiros, institucionais ou privados, os autores devem declarar que a pesquisa não recebeu financiamento para sua realização. E, por fim, a declaração de conflitos de interesse. Esses conflitos são relações pessoais, políticas, acadêmicas ou financeiras que podem influenciar a realização, a análise ou a interpretação do estudo. E, quando presentes, eles devem ser reconhecidos e revelados, indicando se essas relações interferiram ou não na condução do estudo e na redação do manuscrito. Esse autor, Cláudio Araújo, ele escreveu um artigo denominado Detalhando a Redação do Artigo Científico, em 2014. Ele faz uma estruturação do artigo, né, e aí ele chamou de Desdobrando as seções do artigo, considerando o espaço físico mesmo que a gente tem no artigo. Então, a gente tem, em geral, os artigos devem ter entre 3.500 e 4.000 palavras. Então, ele sugere que essas palavras estejam divididas, né, ou distribuídas de 25 a 30 parágrafos, e também com relação às referências, muitos periódicos limitam o número de referências. Então, pensar em umas 30 a 40, se for preciso cortar referências, você não tem uma margem tão grande, né, porque em geral fica em torno de 30 o número de referências que os artigos indicam que a gente utilize. E aí ele faz uma sugestão mesmo, né, de como organizar o nosso texto, pensando nesse espaço físico que a gente tem para escrever. Então, aqui a gente tem nesse quadrinho, a gente tem os tópicos, e aí vão entrar cada uma das seções do artigo. Então, o primeiro tópico é lauda. Lauda é a frente, né, da folha. Se você pega uma folha de papel, é considerar só a frente e não considerar o verso. Então, a introdução deve ter, no máximo, uma lauda, em torno de 400 palavras, divididas ou distribuídas em 1 a 4 parágrafos. Lembrando que, assim, se eu tenho o limite de 3.500 palavras, eu vou ficar nos 400. Se eu tiver 4.000, eu vou escolher aonde que eu vou colocar um pouco mais de palavras, aonde que é necessário um pouco mais. Então, de 1 a 4 parágrafos, e ele sugere que a gente utilize de 5 a 10 referências na introdução. Na seção de métodos, 2 a 3 laudas, em torno de 750 palavras, distribuídas entre 6 e 9 parágrafos, e 5 a 15 referências. Na seção de métodos, a gente utiliza referências, por exemplo, para falar de um instrumento que a gente utilizou na nossa coleta de dados, que foi um instrumento que já foi utilizado em outra pesquisa, ou que já foi validado para usar naquela população, ou já foi traduzido para o português. Então, a gente precisa sempre referenciar de onde que a gente tirou os nossos instrumentos, os nossos procedimentos de coleta de dados. Então, por isso que aparecem referências
aqui na seção de métodos. Nos resultados, 2 a 3 laudas também, em torno de 1.000 palavras, distribuídas entre 4 a 9 parágrafos. Lembrando que, na seção de resultados, em geral, a gente não utiliza referência. E na discussão, 3 ou 4 laudas, 3 a 4 laudas, em torno de 1.500 palavras, distribuídas em 10 parágrafos, e de 10 a 20 referências. Então, de novo, se eu tenho um limite menor, então 25 parágrafos, eu vou utilizar em cada uma das sessões, né, na introdução, nos métodos, resultados e discussão, o limite inferior de parágrafos. Se eu tenho um pouco mais de espaço, eu vou avaliar aonde que eu vou ter um texto um pouco mais extenso, e isso só a escrita, né, só o desenvolvimento do texto, a redação do texto é que vai nos permitir fazer essa escolha. Então, qual o caminho que a gente vai seguir, né? Nós chegamos aqui com o artigo pronto, né? Assim, a gente já escreveu a introdução. Não, a gente não começou pela introdução, a gente escreveu os resultados, fez a sessão de resultados, método, discussão, aí voltou lá na introdução, fez a introdução, fechou o artigo, organizamos as referências, de acordo com o periódico que a gente vai mandar, título, resumo, palavras-chave, lembrando que também a maioria dos periódicos pede o resumo em inglês, resumo e palavras-chave, né? Então tem que ter o abstract e as palavras-chave em inglês. Também tudo vai ter o limite de palavras, aonde você deve buscar as palavras em inglês, tanto né, também onde tem que buscar as palavras-chave em português. Então, fechamos, né? Já colocamos o título. Estamos quase lá, né? Mas vamos conhecer qual que é um caminho aí, algumas etapas que a gente precisa seguir. Então, eu já falei um pouco disso, né? A escrita científica, ela é aprimorada com a prática, e a prática da escrita, ela precisa vir acompanhada da prática da leitura, né? Então, um bom autor é também um bom leitor que consome boa informação para produzir textos de qualidade. A publicação de artigos, né? Isso eu falei lá no iníciozinho da apresentação. É uma das formas pelas quais as nossas pesquisas são divulgadas, né? Então, pelas quais os pesquisadores divulgam os resultados das suas investigações e as suas reflexões acerca daqueles resultados. E para que um artigo seja publicado, para que ele seja aceito, algumas qualidades são requeridas. Dentre elas, o tema relevante, a pesquisa de qualidade, um relato bem feito, né? Seguindo esses cuidados para a escrita, o texto com sequência lógica, um texto coeso, conciso. E aí, algumas etapas, né, que a gente vai seguir. Então, a primeira é definir um objetivo claro para a pesquisa, né, ou para aquele texto, né, não para a pesquisa, porque a pesquisa ela pode ser maior e o texto pode ser uma parte da pesquisa. Então, definir um objetivo claro para aquele recorte, né, para aquele artigo, para aquele texto que eu vou escrever. Escolher o periódico, essa escolha antecipada, né, assim, antes de começar a escrever, pode ser um caminho. Em geral, não é muito assim que acontece, mas uma vantagem de escolher o periódico já de cara é que quando você começar a escrever, você já tem todo o formato, né? Você já conhece como que o seu artigo, a cara que o seu artigo precisa ter no final. Então, qual que é o número máximo de palavras, qual que é o número máximo de referências, qual que é o número máximo de ilustrações, eu posso usar tabela, figura, quadro, gráfico, ou só um ou outro, eu preciso limitar o número, né, quanto eu preciso limitar o número de ilustrações. Então, essa escolha pode acontecer aqui, logo antes da escrita do texto, ou ela pode acontecer ao final, né? A minha experiência sempre foi ao final. Normalmente, eu escolho o periódico depois que o artigo está pronto. E aí eu tenho bastante trabalho, porque eu preciso adequá-lo todo para aquele periódico.
Em seguida, escrever o artigo, né? Então, faça a redação do texto, seguindo algumas das dicas que a gente falou aqui, né? E tem muitos textos que falam de redação científica, livros que falam de redação científica, alguns que tentam dar uma receita de bolo, né? Faça isso, não faça aquilo, como se sempre funcionasse dessa forma, e a gente sabe que não é assim, mas é aquilo, a leitura que vai fazer com que a gente consiga escrever bem. Em seguida, complementar o texto, né? Então, além de preparar o artigo naquele formato, né? E introdução, método, resultado e discussão, há outras exigências dos periódicos, entre elas a lista de referência, que a gente falou, resumo, título, nome dos autores, os nomes dos autores vão sempre acompanhados das instituições às quais eles estão vinculados, né? E há também alguns documentos que os periódicos exigem, como, por exemplo, declaração de responsabilidade, declaração de conflitos de interesse. Alguns periódicos solicitam que a gente envie essa documentação já junto com o artigo, quando a gente submete o artigo da primeira vez. Algumas pedem esse material depois que eles já aprovaram a publicação do artigo. Então, lembrando, mais uma vez, a gente precisa sempre consultar as instruções aos autores para poder enviar todo o material que o periódico pede, porque o não envio de algum material pode, inclusive, ser a causa da recusa daquele texto. Em seguida, revisar o texto, né? Essa revisão ela tem a função de ver se o texto está correto, né? Aí a gente fala o correto gramaticamente, se não tem erro, se não tem número trocado, invertido, se os números, né? Quando a gente faz tabela, a gente precisa ter uma mesma uma padronização, né? Quantas, por exemplo, se eu falo em percentual, eu vou colocar vírgula e uma casa decimal depois da vírgula, uma casa só, ou eu vou sempre arredondar e não vai ter casa decimal depois da vírgula. Então, é preciso um padrão, né? Em toda a sequência do texto, e também eliminar erros de grafia e de gramática. O seu texto, ele está metodologicamente correto? Então, assim, todos os passos da metodologia, né, tudo que é exigido para aquele estudo, para o delineamento do estudo que você fez, para o tipo de estudo que você fez, você seguiu todas os passos, né? Você seguiu a sequência metodológica corretamente? Então, é preciso estar certo disso, né? E fazer a submissão. Então, submeter o artigo para publicação. Lembrando de reler as instruções para ver qual que é a documentação que você precisa mandar junto com o seu artigo. Uma outra questão, por exemplo, na submissão, alguns artigos pedem que você coloque as ilustrações ao final do texto, outros artigos pedem que as ilustrações venham em um arquivo separado, então você manda um arquivo com o texto e um arquivo só com a ilustração. E olhar sempre as normas, né? Como eu falei, se a gente não segue alguma das normas, pode ser o motivo de recusa de cara, né? Imediata do seu artigo. E em seguida, né? Então, eu submeti, aí eu vou precisar lidar com editores e com revisores. O que isso significa? Eu mandei, em geral, a submissão ela acontece online, né? Então, no site da revista, ele vai ter um link que vai te mandar para o sistema, onde você faz a revisão, aí você tem que fazer um cadastro com login e senha, e aí você submete o seu artigo por aquele sistema. E esse sistema te permite, inclusive, acompanhar o andamento do seu artigo. Então, ele foi recebido pelo editor, o editor faz uma primeira triagem né, e faz uma primeira leitura para ver se o artigo está de acordo com as normas da revista. Ele pode, naquele momento, rejeitar a publicação e te devolver imediatamente o seu texto. E se o editor entende que aquele texto está em condições, né, de ser publicado, se está suficientemente bom para ser publicado, ele vai passar esse texto para os revisores, né, para os pareceristas, que também farão a leitura
e darão um veredicto, né? Se eles acham que aquele texto deve ser publicado ou não. Em geral, os pareceristas, mesmo quando indicam a publicação, eles enviam alterações, sugestões, dúvidas, né, questionamentos para que a gente tenha que responder. Então, lidar com editores e revisores é isso, é acompanhar, né, como que está indo o seu processo de submissão, mas também quando você recebe alguma resposta do revisor, você precisa saber responder, né? Saber como lidar com eles. No caso de né, se foi aprovado, ótimo. Então, você precisa responder a todas as... Né, a gente tem um prazo, né? Sempre eles dão um prazo para a gente devolver a versão do artigo com as alterações que foram sugeridas. Então, isso no caso de aceitação. No caso de recusa, a gente vai procurar outro periódico. Então, assim, não demore, né? Faça a adequação do seu texto para um outro periódico e mande para ele, mande para outro, né? Sem demora. E boa sorte. Aqui, na sequência, para finalizar, são duas normas, que são bem normas mesmo, bem normativas mesmo. Uma delas, que para submeter um artigo à aprovação do conselho editorial de uma revista, né, de um periódico, o autor deve ter conhecimento das normas editoriais da revista e adotá-las em seu texto, e não se deve enviar para publicação um artigo que já tenha sido editado ou aceito para publicação em outras revistas. Estas são as referências que eu utilizei para montar essa apresentação. Obrigada. Aqui no slide tem o meu e-mail. Essa apresentação vai estar disponível na sala de aula do SIC Unimontes. E se alguém quiser algum outro material, pode me escrever, que a gente conversa. Na segunda-feira, dia 20, acontece, né? Como eu falei que já tem outras datas aí agendadas dos seminários, tem uma edição especial do SIC, que é um seminário com o professor Renato Sobral Monteiro Júnior sobre envelhecimento e saúde. Então, é aqui também pelo Google Meet, no dia 20, segunda-feira, às 17h30. E o próximo seminário SIC é dia 13 de agosto, coloca aí na agenda, 13 de agosto, com a Sabrina, que vai falar para a gente sobre resumo simples. E aí, eu agradeço novamente a presença e a atenção de todos, e aí a gente pode conversar. Bom, Rose, parabéns, foi uma apresentação brilhante, super clara, seus slides impecáveis, e um tema extremamente relevante, né, gente? Eu acho que o artigo, ele é uma forma, né, a gente tem que entender que o artigo é uma forma muito concisa de permitir a comunicação entre os pesquisadores, e uma vez que a gente entende isso, a gente entende que é um desafio usar uma linguagem própria e extremamente objetiva para transmitir aquela informação. Então, acho que de tudo que a Rose falou nessa apresentação dela, que fique assim para vocês o exercício de que a leitura é fundamental. Não há como ser um bom escritor se a gente não tiver o hábito de ler. E para quem está começando, aluno de graduação, aluno de iniciação científica, que vai começar a lançar seus primeiros voos aí na pesquisa, na ciência, o que eu sugiro? Quando você estiver lendo os artigos do seu interesse, da temática que você quiser, porque a gente lê artigo para estudar qualquer disciplina. Você está estudando para a prova, você pode estar estudando e lendo artigos, né? O que eu sugiro para vocês é que vocês façam esse exercício de anotar ao lado de cada parágrafo do artigo que vocês estão lendo, principalmente daqueles artigos que estão em boas revistas, artigos que vocês compreendem, que vocês têm prazer em ler, que estão claros, que estão bem escritos e periódicos, né, reconhecidos pela sua qualidade, que vocês registrem ao lado de cada parágrafo o que tem no conteúdo daquele parágrafo. Então, você começa a ler a introdução. O que o primeiro parágrafo da introdução está falando? Está trazendo dados epidemiológicos da doença que eu estou
estudando, né, que está sendo apresentada no artigo. E no segundo parágrafo? No segundo parágrafo ele está apontando lacunas na literatura. E no terceiro parágrafo? Então, à medida que você vai fazendo esse exercício de registrar o que cada parágrafo traz de informação, não o resumo das informações propriamente, mas o conteúdo que aquele parágrafo traz, a gente começa a perceber que isso se repete, que tem um padrão, né? E aí a gente começa a ver como que se estrutura a escrita de um artigo. A gente tem que entender que a escrita científica, a escrita acadêmica, se você não respeitar certos requisitos dela, muitas vezes você está cometendo uma gafe. Então, é importante realmente você ter o hábito de leitura para que você escreva de uma forma que traga respaldo à sua informação. Porque se você, às vezes, usa muito alguma linguagem que não é formal, até mesmo usar, em algumas pesquisas é aceito, mas na maioria delas, a primeira pessoa, por exemplo, não deve ser usada, uma linguagem muito enfeitada, muito rebuscada, com adjetivos demais, também não é uma coisa muito bem-vinda, ela é uma escrita mais seca, mais objetiva, né? As pessoas têm pouco tempo e que valorize o resultado. Às vezes, a pessoa que está começando a escrever, ela tende a supervalorizar a introdução, e a introdução vem de uma revisão de literatura e valoriza pouco o próprio resultado. E aí fica parecendo que você tem pouco a falar do seu próprio trabalho. Então, esses são alguns equívocos que podem acontecer. Mas a dica é: leiam bastante, leiam e leiam muito, né? Leiam nas revistas de qualidade para que a gente cada vez crie mais know-how, né? E como a Rose bem falou, não existe pesquisador, por melhor que seja o pesquisador, que nunca tenha tido um artigo rejeitado. O exercício, né, de ter um artigo rejeitado, ele é um exercício também de aprendizado muito importante. Então, bom, eu estou vendo aqui no chat que algumas pessoas estão perguntando sobre a apresentação. A gravação da apresentação estará disponível no Google Classroom, tá? E muita gente te parabenizando aqui, Rose, pela apresentação, realmente muito boa. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta que queira fazer, pode colocar aí no chat, que a gente pode estar discutindo. Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta. Deixa eu ver se para cima. Caso tenha alguém que não tenha colocado nome e e-mail, né, coloque aí no chat para que o certificado possa estar sendo enviado. Nenhuma pergunta, pessoal? Nem aproveitem esse momento para tirar todas as suas dúvidas, né? A Rose está aí, eu também estou à disposição para que a gente lance voo, né? Cada vez voos mais altos, a gente está sempre aprendendo. A escrita acadêmica, a escrita científica, ela é desafiadora, né? Uma coisa que eu acho importante também falar com vocês é assim: procurem, quem está começando, procurem entender o que é cada uma dessas sessões que a Rose tão bem explicou. Quando a gente esquematiza dentro da cabeça da gente, compartimentaliza, né, o que colocar em cada sessão, isso fica muito mais fácil. Eu percebo que essa é uma dificuldade que às vezes, os iniciantes na escrita científica têm. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela está lá no resultado e ela tem necessidade de descrever um método. Opa, então quer dizer que a sessão método não ficou bem escrita. Ok? Então, se você entende que a introdução é para você vender o peixe, para você trazer a relevância do estudo, para você convencer o leitor de uma forma muito objetiva que o seu estudo é importante, em que o método você vai descrever o que você fez, todo o caminho. O resultado, você vai apresentar o seu resultado. E na discussão, você vai contextualizar os seus resultados, fazendo com que eles conversem com o conhecimento que já existe. Então, aí, você consegue, né, assim, cumprir esse papel de o que colocar aonde, né? Lembrando que na discussão você tem a oportunidade de fazer comentários que sejam seus, então ela é uma sessão mais flexibilizada, e por isso a Rose até falou que e eu concordo que é a parte mais difícil de se fazer,
né? Se ela representa em termos de tamanho, a Rose falou, em torno de 1/3, eu diria que em termos de trabalho, ela representa, sei lá, acho que 4, sei lá, mas assim, pelo menos 80% do trabalho, eu diria, do artigo é a discussão. Uma discussão bem feita é o que realmente caracteriza um artigo entre bom ou não, né? Então, se você aprofunda direito, se você sabe articular suas ideias com seus resultados, com os resultados da literatura e sem perder aquela coluna vertebral do artigo, aquele eixo temático que é amarrado pelo objetivo. Então, sempre conduzindo de forma amarrada com o objetivo. Mas é isso. A gente agradece mais uma vez a presença de todos, né? Conto com vocês no próximo. Pois não, Rose, pode falar, a palavra é toda sua. Tem uma, não, é uma pergunta que tem no chat, é porque agora eu entrei, eu não consegui abrir, sobre a Thaleson Matheus, perguntando sobre a ordem dos autores, qual a ordem correta e onde ficará o orientador. Em geral, o orientador ou o coordenador, né, do projeto, em geral, vem por último, não é isso, Terezinha? Isso varia um pouco, ok? Há controvérsias nesse arranjo. Mas o mais comum é que o primeiro autor é o principal, é aquele que mais se debruçou no trabalho, é aquele que redigiu, que concebeu. Normalmente, ele é o aluno que põe a mão na massa. Então, o primeiro autor é o aluno de mestrado, ou é o aluno de doutorado, ou é a pessoa que realmente, vamos dizer assim, carregou o rojão de escrever, que foi o principal responsável. Mas pesquisa a gente não faz sozinho, sem parcerias. É muito raro a gente ver artigos de autoria única, né? A não ser artigos de revisão, de literatura, aí ocasionalmente acontece. Mas é raro. A gente sempre procura fazer parcerias, as parcerias facilitam e fortalecem a qualidade dos trabalhos. Então, no meio das autorias, você vai colocar os diversos autores, aí não tem diferença, o segundo, o terceiro, o quarto, não faz diferença. E o último tem um lugar de destaque novamente, que é normalmente quem orientou o trabalho, tá? Mas isso é muito, assim, não é uma regra definida. Tem autor que orienta o trabalho e fala, não, eu prefiro ficar na segunda posição, porque quando a gente faz a referência, só aparece o nome dos 3 primeiros. Então, às vezes a pessoa orientou e está lá no último, né? Então, há controvérsias quanto a isso. Mas o normal, o geral, como regra geral, mais flexível, é isso. O primeiro autor é o mais importante e o último autor é o orientador. Alguma outra questão, gente? Tem mais uma pergunta sobre a filiação de instituição. Caso o autor não tenha nenhuma instituição de ensino vinculada, o que deve ser colocado? Eu tive uma experiência recente de uma colega que terminou o doutorado agora recentemente e hoje ela não é vinculada a nenhuma instituição de ensino. Então, a gente colocou a vinculação de emprego dela, né? Aonde ela trabalha, né? Onde ela está vinculada como emprego. Eu também concordo, assim, a filiação à instituição é mesmo como uma forma de divulgar o trabalho da instituição que está sendo feito, e não há problema algum se algum dos membros dos autores do artigo não tiver nenhuma filiação, nenhum problema, pode colocar a formação da pessoa sem qualquer comprometimento. Mais alguma questão, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Dá uma olhada aí, Rose. Sobre como fazer a discussão, que é difícil mesmo, né? Quando a gente encontra a temática específica da discussão, do que a gente quer discutir, é melhor que a gente... Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho sobre os fatores que, sei lá, que aumentam
a depressão de idosos. Vamos dizer que eu não tenha outros artigos sobre essa temática, o que não é verdade, né? A gente teria. Mas eu posso usar por similaridade, eu posso falar de fatores que aumentam a ansiedade em idosos, ou eu posso falar que aumentam a depressão em grupos de adultos mais velhos. Então, quando não existe a informação exata que a gente precisa discutir, a gente pode trabalhar com temas similares, mas o ideal é que a gente afunile dentro do tema. A discussão, gente, realmente eu acho que é assim, é o parto. A discussão é a parte mais difícil que eu acho da gente escrever. Como que eu sugeriria as pessoas a escreverem a discussão? O primeiro parágrafo da discussão sempre é o que a Rose falou, a retomada dos principais achados. Então, você escreveu a seção resultados, você já sabe tudo que você encontrou, e aí você reflete e põe num único parágrafo o que é a essência, o sumo do seu resultado, o que você encontrou, de fato. E redige um parágrafo bem informativo, retomando esses principais resultados. E aí você vai seguir esse parágrafo como coluna vertebral do restante do seu texto da discussão. Então, se você falou assim, por exemplo, a prevalência, a Rose deu o exemplo lá de depressão em professores. Então, a prevalência, suponhamos, deu 25%. E os fatores associados à depressão entre professores foi o número de alunos na turma, foi a baixa remuneração e foi baixa qualidade de vida. Suponhamos que tenha sido esse um resultado. Então, vocês viram que eu dei 4 resultados. A prevalência, então, eu faço um parágrafo apresentando esses 4 resultados, depois eu venho discutindo a prevalência à luz da literatura. Então, vou falar, eu encontrei 25%, outro estudo de professores encontrou 30%, outro encontrou 20%, o estudo com professor de outro nível encontrou um pouco mais, aí você vai fazendo aquele paralelo entre os outros achados de outros autores. Depois você discute, então, a baixa remuneração, que foi outro fator associado. Num outro parágrafo, você vem discutindo a questão da qualidade de vida, que também ficou associada, e assim por diante. Normalmente, a gente discute só os fatores que ficaram associados, sem ficar dando muita atenção aos que não ficaram associados. Ok? Mas procurem sempre manter aquele eixo, assim, a discussão ela tem que ser lida, ela parte dos principais resultados e conclui, né? Mantendo sempre uma linha coerente. E é isso, pessoal. Acho que é isso. Vai estar lá disponível a gravação. Qualquer dúvida, né? A Rose já colocou, além de estar lá na apresentação, o e-mail dela, ela colocou aí no chat. A gente deseja muito sucesso, a gente sabe que a escrita, ninguém está pronto, né? A gente está sempre tentando aprender, lapidar, e o próprio processo de ter resposta dos pareceristas das revistas nos ensinam constantemente, é uma capacidade que a gente está em constante lapidação, tentando cada vez subir mais degraus, mas é um processo, né? Eu acho que a grande questão é realmente ler bastante, e se esmerar, né, tentar reler seu material e lapidar para a gente poder produzir bons trabalhos. Mais uma vez, a gente agradece muito a presença de todos, né, que ficaram aí com a gente, reforça o convite de estar com a gente nos próximos seminários, e estamos à disposição, né, a Rose já se colocou, eu também me coloco à disposição, caso vocês tenham qualquer dúvida, né, a gente, enquanto pesquisador, a gente tem que se apoiar e caminhar mesmo, um ajudando o outro, ainda mais dentro, né, dessa nossa família Unimontes, para que a gente consiga realmente avançar, né, no cenário de publicações de boa qualidade aí. Ok? Boa sorte a todos. Rose, parabéns, muito obrigada. E é isso, acho que podemos encerrar, então. Obrigada, Deise, pelo convite, a todas as professoras, Rosângela, Marileia, Maria Fernanda. Agradeço a todos pelos parabéns. Obrigada, foi muito bom. Preparar é muito bom, né? A gente tem que estudar. E aí a gente vê que a gente tem que fazer isso mesmo. Muito bom, muito obrigada. É isso aí. Parabéns, Rose. Um abraço a todos. Até mais, até o próximo, pessoal. Tchau, gente. Boa noite, segunda-feira.
É segunda.